Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Grupo Espírita Irmãos do Caminho. Seja bem-vinda, viu, Laís? E a todos vocês que eu estou vendo aqui pela primeira vez, mas pode ser que não seja a primeira vez de vocês. Eu é que estou vendo pela primeira vez, né? Então sejam muito bem-vindos. Nossos corações se alegram muito em ver esta casa cheia de gente buscando Jesus. Nos momentos que nós saímos dos nossos lares, dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres, da nossa família, e nos propusemos estar aqui, nós já começamos a receber do mais alto tudo aquilo que nós estamos necessitando. Então, no momento em que a Laís vai falar para nós sobre esse tema, o cisco e a trave, mentalizemos, pensemos nas nossas necessidades de reflexão, principalmente em relação ao tema, nas nossas vidas, nas nossas condutas, para que nós possamos efetivamente receber aquilo que viemos buscar, tá? O tratamento já se iniciou, desde o momento em que nós quisemos aqui estar e quando adentramos a esta sala, tá bom? Feita a nossa pequena harmonização, né? Que é tão gostoso, né? Falta um instrumento. Daqui a pouco aparece aí um tocador de alguma coisa e vem para cá para nos alegrar um tanto mais. Nós vamos fazer a divulgação das atividades da nossa casa. A nossa casa, pequenina, mas não é pequenina, porque nós temos uma série de atividades. E quando nós fazemos essa divulgação, nós estamos fazendo um convite a todos vocês para vir trabalhar conosco, para vir estudar conosco, para trazer as suas crianças para a evangelização. Então, tomem isso como um chamado, um convite, e analisem onde é que vocês podem se encaixar nas atividades. E, tendo vontade, nos procure que a gente recebe vocês de braços abertos para qualquer atividade dessa aqui, tá bom? Logo depois a gente faz uma leitura preparatória, que vocês devem ter recebido aí, e a gente passa a palavra para a Laís, tá bom? Nossa palestra dura em torno de 40, 45 minutos, e depois, nos minutos finais, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente abre para vocês, tá bom? Tati? Eu vou falar sobre as atividades da casa. Então, nós temos a evangelização infantil, que acontece todo domingo, das 9 às 11 da manhã. E temos salas de crianças bem pequenas até adolescentes. Temos também o Evangelho, leitura e reflexões. Essa atividade acontece segunda-feira, às 10 da manhã e às 19h30. Ali está com um pequeno erro, mas agora nós temos a Regina, que está vindo toda segunda-feira às 10 horas da manhã, e aí também está abrindo o centro. Essa atividade ela acontece da seguinte maneira: vem um voluntário, faz uma prece, faz uma leitura do Evangelho e faz alguma reflexão sobre essa leitura. É uma atividade curta, dura apenas 30 minutos, e se vocês estiverem passando por aqui, tiverem a oportunidade de subir para participar, tá bom? Então, é toda segunda-feira, às 10 horas da manhã e às 19h30 da noite, tá? Temos também o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece todo sábado, que é integração e introdução e integração à casa, todo sábado, de 17 às 18h30. Temos o estudo remoto da Gênese, que acontece segunda-feira, às 19h30 às 21h. Esse estudo ele é online, tá? Temos a palestra pública seguida de passe, toda quinta-feira, às 20 horas. Temos um bazar beneficente, que fica no final desse corredor aqui à direita. Ele funciona segunda, terça, quinta e sexta. E os horários depende da disponibilidade do voluntário naquela semana. Então, é sempre bom entrar em contato através daquele telefone para saber qual é a agenda da semana, como é que está a agenda da semana. Esse bazar também ele funciona online, vendas online. Se vocês tiverem interesse, existe um grupo de WhatsApp que vocês podem entrar e participar do bazar, tá bom? Que também é nesse número aí, só entrar em contato. Temos a atividade do chocolate fraterno, que acontece na primeira quarta-feira de cada mês, das 20 às 22.
Nessa atividade, alguns voluntários trazem sanduíche, chocolate quente, um suquinho, um bolo, e a gente aqui fluidifica o alimento, faz uma oração, uma prece, e daqui nós seguimos em caravana para a UPA de São Sebastião. Lá a gente distribui esses alimentos para todo mundo que estiver ali, os acompanhantes, os próprios pacientes, a equipe de trabalho da UPA, e também tem uma comunidade em situação de rua vulnerável ali, que sempre lancham com a gente. A gente leva o lanche, leva essa leitura, né? Sempre que a gente leva, toda semana que tem essa leitura, a gente leva na semana seguinte para eles lá. E é um trabalho muito bem aceito pela comunidade, as pessoas ficam muito gratas, é um trabalho muito gostoso. Aí temos o trabalho também, a atividade Projeto Almofadas do Coração, que acontece na primeira e na terceira quarta-feira de cada mês, aqui também, das 14h30 às 17h. Acontece nessa sala. Nessa atividade, algumas voluntárias colocam as mesas, tem muitas mesas, muitas máquinas de costura guardadas aqui, aí faz um pequeno ateliê aqui nessa sala, e aí são confeccionadas as almofadas, e essas almofadas são doadas para mulheres mastectomizadas, que estão internadas na rede pública de saúde de Brasília. Essa última tarefa aqui está suspensa por enquanto, foi um errinho de digitação aqui, tá? Mas ali está só o projeto Almofadas do Coração mesmo. Além disso, nós temos a nossa biblioteca, que é aqui ao lado. Temos várias obras espíritas e vocês podem pegar emprestado sem ter tempo para devolver. Só avisar que está pegando e fiquem à vontade. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Aí eu vou... Durante a atividade de evangelização infantil, nós temos um encontro com os pais também. É verdade. Onde nós fazemos uma roda de conversa com os pais, ver ali uma terapia de educação, que é uma beleza. Não é? Nossa ledora oficial hoje está aqui, não vou nem me atrever, não. Né? Muita gente, tá? Bem-aventurados os que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus 7, 3-5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Do livro
O cisco e a trave. Não, é só a palestra, não é livro. Não tem aqui de que livro foi tirado. Foi do Evangelho, claro. Vamos diminuir as nossas luzes para fazer a nossa prece e passamos a palavra para a Laís. Que os nossos corações se elevem nesses instantes, buscando a figura de Jesus, estendendo seus braços misericordiosos para todos nós, nos chamando para o seu regaço. Deixemo-nos envolver por estas energias que vivificam, equilibram, consolam e confortam. Depositemos ali todos os nossos anseios, as nossas dúvidas e angústias. E peçamos a Ele, como eternos pedintes que somos todos nós, que nos abençoe os propósitos desta noite, que nos dê a oportunidade de que com essas reflexões nós possamos elaborar em nós uma pessoa melhor. Nós possamos perdoar, ser indulgentes, amar. Roguemos à espiritualidade amiga desta casa que intua um tanto mais a nossa companheira, que dedicadamente preparou as reflexões da noite. E em nome de Jesus, com a misericórdia de Deus, iniciamos os trabalhos. Que assim seja. Obrigada. Boa noite, pessoal. Realmente está muito bonita a casa cheia. E eu preciso dizer que enquanto vocês estavam cantando, eu fechei os olhos para me concentrar, né, chegar nessa noite, mas fiquei escutando e foi muito bonito. Foi muito bonito mesmo, foi muito forte. Estávamos predominantemente com vozes femininas e às vezes uma participação especial, mas foi um momento muito agradável. Hoje a gente vai falar dessa passagem que foi lida, o cisco e a trave, e quando eu estava me preparando para esse nosso momento, eu refleti como, na verdade, essa passagem ela é muito conhecida, né? Se a gente pergunta, inclusive, para jovens espíritas, eles talvez falem, sim, eu conheço essa passagem. Fala do cisco e da trave. Mas então, por que dedicarmos uma noite a pensarmos sobre ela? Eu penso que é porque, embora muito conhecida, ela ainda é pouco vivida por todos nós. E eu trago como um argumento para isso que eu estou dizendo, com certeza vocês vão se reconhecer. Quantas vezes não falamos assim? Quem sou eu para julgar? Mas você viu o que ela fez? Você viu como ele estava? Você viu a roupa dela? Você viu que ele já está com outra? E lá estamos nós, julgando, vendo, comparando ciscos e traves, vendo cisco no olho do nosso irmão e esquecendo da nossa própria trave. Eu vou pedir licença para vocês porque eu vou ler novamente a passagem do Evangelho, porque ela é a base da nossa noite. Então, em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5, eu só não vou ter o sotaque carioca gostoso da nossa leitora. O sotaque eu vou ficar devendo. Nem deve. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5 diz o seguinte: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Então já começa com uma pergunta. E é a pergunta que nós precisamos nos fazer diariamente. Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do seu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então
vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Tirais primeiro do teu olho, para depois ver como pode, veja, não está dizendo para depois tirar o argueiro do olho do vosso irmão, para depois verdes como pode, se é que pode, tirar esse argueiro. Eu sou curiosa às vezes com as palavras, sabe? E aí eu fui buscar, porque um dos pontos, por vezes, de conhecermos muito bem as passagens, mas não vivermos, pode ser por uma questão pura e simplesmente de língua portuguesa. Então eu fui buscar. O que significa cisco? Cisco é sinônimo de argueiro, por isso que por vezes vemos cisco, por vezes argueiro. E significa uma pequena partícula de sujeira, uma pequena partícula de poeira. E a trave? A trave é uma peça longa e grossa de madeira ou metal. Isso no português. E no evangelho, o que essas duas palavras significavam? O cisco é o pequeno defeito no olho do outro. O pequeno defeito no outro. E a trave é um erro grave em si. O cisco é o pequeno erro, pequeno defeito que o outro carrega, que o outro possui, que o outro apresenta. E a trave é o erro grave que nós carregamos, que nós vivemos. Então, no Evangelho, e eu acho a forma como Kardec começa o seu comentário simplesmente genial. Kardec é muito genial em vários aspectos, mas preciso comentar, né? Ele começa dizendo, no item 10, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Olha o adjetivo que ele usa, insensatez. Não é sensato vermos o cisco no olho do outro, o erro do outro, e não olharmos para o nosso próprio erro. É isso que ele está nos dizendo aqui. E mais à frente ele diz que o orgulho faz o homem, faz nós pessoas, dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Kardec não disse que o orgulho nos faz dissimular para o outro. O orgulho nos faz dissimular para si os seus erros e os seus defeitos. Lembra que lá no Livro dos Espíritos a gente aprende que o orgulho, ele é um dos principais obstáculos para nosso progresso, para nossa evolução. O orgulho, ele é negação das virtudes. A gente aprende isso com Kardec nas obras básicas. Ele é o pai de muitos males. Com isso, ele vira esse grande obstáculo para o nosso progresso, enquanto humanidade. Porque para evoluirmos enquanto humanidade, todos juntos, precisamos cada um de nós evoluirmos individualmente também. E qual que é a questão da dissimulação, né? A dissimulação, quando a gente dissimula, que é esse verbo que o Kardec usa pra gente, a gente está impedindo de ver quais são as nossas questões que precisam ser trabalhadas, melhoradas, modificadas dentro da proposta de Jesus. A proposta de Jesus para a gente é muito clara, mas estamos, encarnação após encarnação, tentando nos melhorarmos para caminharmos cada vez mais dentro da proposta dele. Para isso a gente precisa se olhar, se encarar dentro dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, porque todos temos, dentro daquilo que Jung, um psiquiatra e psicanalista famoso, definiu como sombras. As sombras são aquelas partes que nós não gostamos em nós. São aqueles nossos comportamentos, aquelas nossas atitudes que a gente olha e fala assim, nossa, não consigo ver isso. E aí eu não consigo ver isso e eu quero esconder de todo mundo. Mas por vezes, na verdade, a gente só está tentando esconder da gente mesmo, né? Então, o se olhar no espelho, que espelho? Eu preciso andar com o espelho assim? Não. O se olhar para si, encarar as suas sombras, é um processo que a gente precisa viver
para se trabalhar e para crescer moralmente e emocionalmente. É nesse processo de olharmos no espelho, nos encararmos, olharmos as nossas sombras, nos trabalharmos, que a gente vai realizando a nossa reforma íntima, que é também uma das grandes propostas do Espiritismo. Reforma íntima é como se a gente pegasse essa casa aqui e falasse, não, peraí, essa parede está descascada, vou linchar para passar uma nova massa, fazer uma nova pintura. Eu vou reformar isso que está aqui dentro daquilo, alinhado com aquilo que Jesus nos ensinou. E aí, conforme a gente vai se trabalhando, a gente vai vivendo também a ideia da gente se ajudar uns aos outros, crescendo como humanidade, nos fortalecendo como humanidade, como sociedade. E aí sim a gente vai progredindo, pouco a pouco, isso é verdade. Uma vez um amigo meu que é muito crítico de Jesus, eu nem entro em embates com ele, porque eu aprendi no livro dos médiuns com Kardec que a gente só discute com quem tem abertura para tal. E aí ele é uma pessoa que eu já desisti de debater, mas ele às vezes tenta me alfinetar, sabe? Falando mal de Jesus. Ele fala assim, se tivesse esse progresso que vocês falam, vocês os cristãos, a gente não estaria do jeito que a gente está hoje. Aí eu, puxa, mas acho que a gente melhorou um bocado, né? A gente está longe de ser muito bom, de viver muito bem, mas eu acho que a gente já melhorou um bocadinho. E esse é o progresso da humanidade. De pouco a pouco a gente vai se melhorando. Cada um de nós. Onde que isso se relaciona com o tema da nossa noite? Um ponto crucial é menos julgamento e mais cuidado entre nós. Porque o julgamento, quando a gente fala, né, você viu que ela já está com outro? Estou julgando, cadê o meu cuidado? Eu não sei o que ela viveu naquele casamento, naquela relação. Eu não estou cuidando, eu estou pura e simplesmente julgando. Para isso a gente precisa de menos orgulho, de menos egoísmo. É descermos desse pedestal que por vezes nos colocamos como se fôssemos muito melhores do que os outros, como se soubéssemos muito mais e não sabemos. A gente precisa diminuir o nosso orgulho, trabalhar o nosso egoísmo e com isso, uma das formas da gente fazer isso, e a gente aprende isso no Espiritismo, é por meio da caridade. A caridade moral e a caridade material também. Mas em vários momentos a gente deixa de fazer a caridade achando que é só a material que conta. E não. A moral, a gente deixa a moral muito de lado ainda. Eu costumo sempre dizer, 1 minuto de escuta de uma pessoa é caridade moral. Participar de um trabalho aqui na quarta noite é caridade moral. A gente não precisa muito para ser caridoso, para diminuir o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E aí a gente vai percebendo, então, que o que eu estou querendo dizer para vocês é que o orgulho e o egoísmo, eles vão atravessando a nossa capacidade e a nossa possibilidade de nos olharmos no espelho e nos trabalharmos. Ele vai atravessando e impactando esse nosso processo de olhar e ver a nossa trave. Ele vai colocando um véu cada vez mais... Eles vão colocando um véu cada vez mais grosso nos nossos olhos. No livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, que foi uma das sugestões para a gente usar nessa noite, o Espírito Hamed, ele traz a ideia de que nós negamos as nossas emoções. Negar as nossas emoções é silenciar as nossas emoções, é reprimi-las. O que muitas vezes nós esquecemos é que o simples fato de reprimirmos as nossas emoções, negá-las, não é sinônimo de que elas vão embora, de que elas vão se resolver, de que vai ficar tudo bem. Isso é uma ilusão que nós temos. E aí, com isso, nós deixamos de ver essas emoções que têm muito a nos contar sobre quem somos. Que tem muito a nos dizer quem eu sou diante das emoções, dos sentimentos que eu vou
que eu vou experienciando, que eu vou vivendo na minha vida e nas minhas relações. Porque elas são... É por meio de olharmos essas nossas emoções que a gente vai reconhecendo e conhecendo também os nossos pontos de melhoria. Onde é que eu posso me trabalhar? Onde eu posso me melhorar? Então aqui eu deixo até uma sugestão para vocês, como um exercício, que é se observar no dia a dia. Você sente mais raiva? Sente mais medo? Mais dor? Mais amor? Mais alegria? Mais felicidade? Mais prazer? Mais gratidão? Mais desilusão? Quais são as emoções que vão te acompanhando mais ao longo da sua vida? Aí tem algo para a gente olhar. Sobre si, sobre essa trave que está nos nossos olhos. E eu falo isso porque em toda a série psicológica da Joana de Ângeles, ela bate em uma tecla constantemente. As emoções é como se elas fossem se acumulando ao longo das nossas existências. Então, muitas das nossas emoções vivenciadas nessa encarnação em que estamos aqui juntos, têm reminiscências, têm resquícios de vivências anteriores. A raiva que eu sinto, será que é dessa vida? Ou será que já não é algo que está me acompanhando há séculos e séculos, encarnação após encarnação? E não é um ponto em que eu volto para uma encarnação, em que eu volto para o plano terrestre para trabalhar. Talvez seja essa a trave no meu olho que eu me dispus a tentar arrumar nessa vida. E as emoções podem nos ajudar a ver isso, a identificar onde é que eu posso agir de alguma forma. E aí tem um ponto que o Espírito Hamed traz nesse livro, então, que é muito relacionado às emoções, que é quando a gente deixa de ver as nossas emoções, as nossas próprias emoções, a gente tem uma tendência a viver uma dinâmica que na psicologia é muito famosa e, consequentemente, no senso comum também ficou muito famoso, todo mundo adora, que é a tal da projeção. Com certeza vocês já ouviram em algum encontro de amigos alguém falando: ah, você está projetando. E aí você fica lá, estou projetando. Mas e o que é projeção? Né? O que é? A projeção, ela nada mais é do que uma tendência que nós temos, e aqui eu transcrevi literalmente do livro Renovando Atitudes. Tendência de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como suas. Então é como se eu virasse e falasse assim: as minhas amigas estão me culpando pelo que aconteceu no nosso grupo de amigos, porque eu namorei com um fulano. Ai, será que as minhas amigas estão me culpando? Ou será que eu estou me sentindo culpada? E não estou conseguindo lidar com essa minha própria culpa? Ou, vou para um exemplo mais... Quando dá aquele negócio... Às vezes é intuição, né? A intuição feminina é muito boa para as mulheres que se relacionam com homens. A intuição feminina é muito boa. A gente vai lá e fala assim: esse meu marido tá estranho. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou pegar ele na curva. Às vezes a intuição tá certa, mas às vezes a gente só tá desconfiada de algo que tá aqui dentro, que não é dele, não é de algo que ele fez, mas é algo nosso. E aí a gente vai jogando no outro. Aí joga no parceiro, na parceira, joga no pai, na mãe, no irmão, no cachorro, no chefe, no colega de trabalho. Mas não sentamos e refletimos o que é que pode ser nosso. Então, o que vai acontecendo quando a gente vai se enredando, vai se perdendo nessas nossas projeções? Quando a gente ignora as nossas reações emocionais, e isso quem está falando é o Espírito Hamed, ele diz que a gente não investiga a sua origem em nós mesmos. E aí a gente vai sempre projetar no outro. Sempre. Porque a gente não está olhando para a gente. A gente está jogando. É fora. É sempre fora, nunca dentro. Então, como que eu vou ver uma trave no meu olho se não tem nada aqui dentro? Se eu não consigo olhar para aquilo que está aqui dentro? E aí, gente, eu não estou dizendo que isso é um processo fácil.
Muito pelo contrário. Talvez esse seja o nosso grande desafio, que é olhar para essas partes nossas que a gente não gosta, porque é muito difícil, sim, nos admitirmos orgulhosos, egoístas. É muito difícil admitirmos que temos preconceitos, que sentimos medo, que sentimos muita raiva. Não é um processo fácil. Eu, no meu trabalho, sempre exalto. Eu sou psicóloga clínica, eu costumo falar isso nas palestras, não sei se da outra vez que eu vim aqui eu falei, mas no meu trabalho eu falo para os meus pacientes, eu falo, puxa, olha, eu te admiro muito. Todo ano eu mando a mensagem típica. Parabéns pela coragem de se jogar nesse processo. Porque eu vejo coragem quando uma pessoa, seja em processo psicoterapêutico ou não é isso que eu estou falando aqui, mas quando uma pessoa se disponibiliza a olhar para si e para essas partes que não gosta de si, buscando melhoria, buscando um caminho melhor, buscando, e aqui estou numa casa espírita, caminhar mais próximo de Jesus e dos seus ensinamentos. E aí, o Espírito, conforme eu fui lendo todas essas nossas questões para essa noite, a gente vai percebendo que um indivíduo em plenitude, ele não nega suas emoções. Aquela pessoa que está inteira, que está ciente de si, não nega. Ela vai sempre olhando de frente às suas emoções. E aí você pode me dizer, existe indivíduo em plenitude? Encarnado? Não sei. Eu sei que nós tivemos um grande exemplo. Jesus. Talvez ele tenha sido o único indivíduo em plenitude que de fato pisou na Terra. Depois nós temos outros expoentes. Hoje eu não sei, confesso. Mas essa pessoa não nega as suas emoções. E aí tem um ponto muito interessante que quando a gente tem essa passagem do Evangelho da nossa noite, o que Jesus está fazendo aqui, nessa passagem, nesse diálogo, e nesse puxão de orelha, porque ele faz um puxão de orelha, ele está também reconhecendo amplamente que nós projetamos. Ele não usou essa palavra à época, não existia essa palavra à época. Nem essa dinâmica desenhada como hoje nós conhecemos. Mas ele disse, os humanos fazem isso mesmo. Nós fazemos isso mesmo. Ver o cisco no olho do outro e não ver a própria trave. Nós projetamos nos outros. E aí ele vai com isso destacando a necessidade, é quando ele dá o puxão de orelha, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho. Qual é o convite dele aqui? Se conheça, mergulhe em si, olhe para si, para depois ver como pode ajudar o outro. Mas se não tiver o autoconhecimento, o mergulho em si, como é que você vai querer ajudar o outro? É uma ajuda cega. É uma ajuda mergulhada, se afogando na projeção. E aí tem um trecho ainda do Espírito Hamed, que eu achei muito interessante, que ele fala assim, para a gente fechar essa questão da projeção. Ele diz, as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. E aqui ele dá uma dica para a gente. Como que eu sei que eu estou projetando? Então veja, se eu estou aqui e ela me irrita profundamente, nossa, mas olha, que inconveniente essa pessoa. Nossa, chega aqui e fica cantando. Ai, que coisa chata. Opa, peraí. Calma. O que será que tem aqui? Deve ser o meu desejo de ser cantora. Porque eu sou um terrível cantando. Aí a gente dá esse passo para trás e fala, peraí, isso que eu estou pensando dessa pessoa, isso que eu estou sentindo, o que está falando sobre mim? Qual é essa parte que eu não consigo admitir estar em nós? Porque os outros são sim espelho para a gente se conhecer e para a gente se reconhecer. Fazendo uma diferenciação, claro, mas eles nos ajudam. Gente, não estamos encarnados aqui juntos à toa. Não se forma um grupo ao acaso.
é o acaso? Quantos planejamentos a espiritualidade não faz pra gente? Então, quando cruzamos com pessoas que ficam na nossa vida, tem algo aí pra gente. É um companheiro de jornada, é uma companheira de jornada. E como tal, essa pessoa vai nos ajudar a olhar para as nossas questões também. A pensarmos onde é que eu preciso me melhorar. O que é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa mais próxima da proposta de Jesus? É sempre para esse lugar que voltamos enquanto espíritas. Como posso caminhar mais próximo de Jesus? E aí eu fui buscar em Joana de Ângeles, no livro 11 da série psicológica, que é muito interessante, inclusive, esse livro. Ele é Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E nesse livro, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler, ela pega passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, e comenta. Então ela pegou o item 10, que foi lido na nossa abertura, e comentou sobre ele. Maravilhoso. Muito interessante a proposta. E ela está muito alinhada com o que, no livro Renovando Atitudes, o Espírito Hamed veio nos contar. Mas ela vai um pouco além do que ele nos traz da projeção e ela vem pegar firme na questão dos julgamentos. Foi por isso que eu comecei lá atrás falando dos julgamentos. Porque ela fala que o que nós vivemos são julgamentos marcados por impiedade e precipitação. Olha só. Olha o que fazemos. Julgamos de forma impiedosa e precipitada. É isso que Joana está querendo nos destacar aqui. Então a gente vai medindo a conduta do outro sem ética, sem justiça e tirando a dignidade do outro. Que cruel. Que cruel. Ela faz dois comparativos, Joana. A conduta da civilização e a conduta bárbara. E aí ela diz que a ideia da conduta da civilização, que é uma ideia que a gente tenta viver, mas nem sempre a gente consegue viver plenamente, é de julgamentos com os direitos de defesa garantidos, em que as pessoas podem se explicar, em que há espaço para o perdão, em que há punição, sim, em casos que seja necessário, mas punições medidas, com justiça, dentro de algo previsto. Diferente da conduta bárbara. E o que é a conduta bárbara? É uma conduta em que temos vigias alheios, em que as pessoas ficam de olho em cada um de nós. Essa aqui fez isso aqui, ela tem que ir para lá, vai para o tribunal e nananana. Não tem escuta, não tem defesa, perdão nem está no dicionário, e o que se tem são castigos. Não é uma punição, não é uma corrigenda, são castigos. E aí, por isso que eu falei, a gente tenta a conduta da civilização, mas por vezes falhamos miseravelmente. Por vezes estamos mais próximos da conduta bárbara. E aí vocês podem me falar, mas veja, eu não coloco fogo em ninguém, eu não mato ninguém. E nas palavras? Quantas vezes somos bárbaros no julgamento pelas palavras dos outros, sobre a vida alheia, sobre as escolhas que alguém faz? Isso também é se afastar do perdão. Isso também é não dar espaço para a escuta, para escutar sobre a história dessa pessoa. Puxa, talvez tenha algo aqui. E nós, espíritas, já sabemos que pode não estar nessa vida, mas talvez na anterior, ou na anterior da anterior, e assim vai. Quantas vidas já tivemos e estamos aqui reiteradamente tentando melhorar. E aí Joana nos diz, o julgamento arbitrário e contumaz decorre da inferioridade do opositor. Somos inferiores. Esse opositor, a pessoa que está julgando, que apenas vê a própria imagem projetada e odeia essa imagem, e aí, querendo se libertar dessa imagem, dessas características que não está gostando, querendo se libertar disso que está considerando o que ela chama de um fardo pesado, passa a ferir o outro. Ela arremata esse trecho dizendo,
é covarde e cruel. Se a gente relaciona com a nossa passagem da noite, o que ela está dizendo? Ver o cisco no outro e não ver a sua trave é covarde e cruel. Quantas vezes vivemos isso? E aí vocês podem estar perguntando, nossa, tá bom, mas o que eu faço? Porque julgo, admito, julgo, faço aqui a minha meia-culpa, mas o que eu faço? Primeiro ponto é que nós precisamos ter atenção. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui com um propósito. E para isso a gente precisa prestar atenção em si, prestar atenção em nós. Antes de julgar, então, precisa de um senso crítico e um discernimento. Certa vez eu contei essa história em uma palestra. Eu, graças à minha profissão, eu tento, né? Porque isso é algo básico com os meus pacientes, de eu não julgar, de eu não trazer um julgamento, um olhar crítico, básico. Então, esse olhar acaba se treinando e se estendendo para o resto da minha vida. Mas, por vezes, sou ser humano. Uma vez eu estava assistindo um reality show com meu marido da Globo, de cozinheiro, que teve ano passado. E, gente, mas tinha um menino que me incomodava naquele reality show. Eu falava, nossa senhora, mas não é possível, esse menino é muito perdido, ele não sabe o que ele quer da vida, ele não sabe para onde ele vai, o que ele faz. E aí eu, tá bom. Aí até que teve, no último dia, esse menino virou e falou assim, essa vivência foi absurdamente importante para mim. E aí ele abriu o coração dele. Ele falou, eu estava perdido. Então, quando ele ficava desbaratinado na cozinha, era só um reflexo da confusão interna dele. E ele falou, eu estava perdido. Eu não sabia se eu queria ficar no Brasil ou se eu queria morar na Austrália, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, eu não sabia quem eu queria ser. E com essa vivência, eu me encontrei. Tá mais claro para mim o que eu quero. E aí eu escutei aquilo, eu fui murchando no sofá, né? Eu falei, nossa senhora, Laís do céu, o que você fez? Olha aí o menino, com tantas dores. E você incomodada porque ele estava perdido na cozinha. Logo você, que nem vai para a cozinha. Incomodado que ele estava perdido. Então, a gente vai fazendo esses julgamentos, mas a gente precisa parar. Falar, puxa, eu não sei a história dessa pessoa. Eu não conheço essa pessoa. Conforme a vida vai passando, minha vida ainda é breve, mas com as vivências que eu vou tendo, converso muito com meu marido e às vezes a gente está numa fase que as pessoas estão ou casando, ou tendo filho, ou separando. Aí, às vezes vem a gente fica sabendo de um casal que separou. A gente, caramba, não imaginava. Aí, às vezes, a gente encontra alguém e esse alguém fala, nossa, estava quase separado. Aí desabafa dos perrengues que passou. A gente fala, gente, a gente não sabe de nada que passa na vida do outro. A gente não sabe. Isso é ter discernimento. Isso é ter senso crítico. Que era algo que Jesus fazia. Jesus não julgava. Não julgava, ponto. Tampouco emitia qualquer tipo de opinião apressadamente. E aí é isso que Joana, na parte final dessa lição, ela fala, Jesus examinava sem julgar nem punir. Examinava, sem julgar nem punir. E por isso ele viveu feliz. Ele estava vivendo a vida dele. Ele estava vivendo a missão dele. Ele se deitava toda noite e se levantava todo dia pensando qual é a minha missão, como eu vou cumpri-la. Como eu vou corresponder àquilo que me foi pedido, que me foi solicitado. E aí é nesse processo que o que Joana diz é que o self vai triunfando sobre o ego. O self, o eu, vai triunfando sobre o ego, sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre essas nossas características. Então, caminhando já para o nosso encerramento, eu deixo uma outra dica. No cotidiano, talvez você não se perceba como alguém que julga, como alguém que emite opiniões alheias apressadamente. Tudo bem, mas observe seus pensamentos. Essa é uma dica, né? Observe o que você está pensando sobre o outro e traz para pensar sobre você. Aquilo que eu tanto penso sobre aquela pessoa, o que será que isso também está dizendo sobre o que eu penso sobre mim?
Aqui a gente tem um caminho no cotidiano, no simples, no básico, no dia a dia. Esse convite de parar, falar assim, eu penso isso sobre o outro, mas eu preciso ver o que eu penso sobre mim, é o convite que Jesus faz na minha passagem preferida do Evangelho, que é a passagem da mulher adúltera. E eu vou pedir licença para vocês, porque sempre que eu tenho oportunidade eu leio essa passagem. Eu não consigo não ler, embora ela também seja uma das passagens mais conhecidas. Não por acaso, porque nada nas obras básicas de Kardec é por acaso, não por acaso, a passagem da mulher adúltera é a próxima depois dessa que nós estamos estudando. Então, a passagem está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11, e ele diz: Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mulher, mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a sua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, ele faz um convite para todos aqueles homens que queriam julgar aquela mulher para olhar para a própria consciência. Para olhar para si, se eles também não haviam errado. E eles se afastam. E Jesus diz: Eu não vou te julgar. Mas ele deixa um aviso. Um aviso, um pedido, um lembrete. No futuro, não tornes a pecar. Ou seja, se corrija, se trabalhe, faça melhor, seja melhor. E aí, a gente vai vendo então que uma pergunta que eu coloco é: a censura que você faz ao outro, que nós fazemos ao outro, pode ser feita a você? Essa mesma censura que a gente coloca no outro, será que ela não pode ser feita a nós? Tem um ponto que Kardec traz, é que ele não fala com tudo isso, essa lição não tem a pretensão de que não se deve corrigir o erro, de que não se deve falar sobre algo, sobre o cisco do olho do outro. A questão é que a gente faz isso desacreditando a outra pessoa, tirando a dignidade da outra pessoa. É como a gente faz isso, com qual intenção a gente faz isso. É o fazer isso sem olhar a si, sem olhar a sua trave. Para censurar, Joana diz, é preciso autoridade moral. Quem teve autoridade moral? Jesus. Quantas e quantas passagens nós temos de espíritos encarnados ou desencarnados que se afastavam pura e simplesmente pela autoridade moral de Jesus. A que pé estamos com a nossa autoridade moral? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Então, para a gente fechar a nossa noite, eu queria dizer que a ideia do autoconhecimento, do mergulhar em si, é um caminho que amplia as nossas possibilidades de vida. Não é somente para dizer, colocar um check de eu me olhei, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Mas é que quando nós trabalhamos essas questões em nós, os caminhos vão se ampliando. O horizonte se alarga. As possibilidades de uma vida
aumentam. Porque a gente vai se implicando cada vez mais nesses caminhos, nessas possibilidades e nas nossas relações. O que é central aqui dessa nossa noite, que eu queria deixar para vocês? A importância desse autoconhecimento e dessa autoanálise antes de julgarmos os outros, antes de tirarmos o cisco, nem tirarmos, apontarmos o cisco no olho do outro. E o que é importante? Não se proíbe a correção, mas é como a gente faz isso. Para que a gente faz isso? Com qual função? Com qual objetivo? É para ajudar uma pessoa ou é só para eu não ver o que é meu? Para eu jogar o problema para o outro? Aqui está a diferença de olhar ou não, apontar ou não o cisco do outro. E aí, agora sim, para fechar, eu sou espírita eu falo que eu sou espírita de berço, né? Eu nasci em família espírita, graças a Deus. É um dos meus privilégios nessa vida. E desde pequena, desde que eu me entendo por gente, a gente faz evangelho no lar, todo domingo. Eu não sei o que é não fazer evangelho no lar. E tem frases, pequena ainda era mais difícil a compreensão de algumas passagens do evangelho, de algumas lições do evangelho segundo o espiritismo, mas tinham frases que me marcavam. E aí, quando eu estava preparando essa nossa noite, eu lembrei, porque no item 10 está uma dessas frases que muito me marcou desde pequena e que eu gostaria de compartilhar com vocês e deixar para a gente fechar essa noite. O Kardec propõe que a gente faça essa reflexão. Que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Essa é uma reflexão para a gente se fazer no nosso dia a dia. Quando temos qualquer comportamento, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Muito obrigada por essa noite. Obrigada, Ai, desculpa, esqueci. Obrigada. Muita reflexão, né? Conheça-te a ti mesmo aí, Santo Agostinho dizendo para a gente fazer essa balança e o que eu penso realmente e como eu posso ajudar, né? Mas destacou bem aqui bem no comecinho que primeiro a gente é convidado a entender, depois como eu posso ajudar. Depois que você entender as suas dificuldades, procurar saber em que momento ou como eu posso ajudar. É isso que está lá na passagem. Então, fica a reflexão da noite. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Falar alguma situação? Dar algum exemplo? Pois bem, então nós vamos fechar a nossa primeira parte dos nossos trabalhos e sempre fechamos com uma prece e vamos passar para a segunda parte, que é o passe. Podem permanecer sentados, que nós vamos chamando, tá bom? E nós vamos diminuir as luzes para facilitar a nossa concentração e assim permanecer, para que a gente possa se preparar para o recebimento das energias. Pai de amor e bondade, que encontramos em todos os cantos, mormente em nossos corações. Que sejamos, Senhor, todos nós, dignos do seu nome, por meio das nossas ações e dos nossos pensamentos. Permita, Senhor, que na nossa estrada possamos caminhar em equilíbrio. Mas se cairmos, que tenhamos nós força para levantar, amigos que possam nos sustentar, pessoas com as quais nós convivemos, que aprendemos e que ensinamos. Permita, Senhor,
que ao sairmos daqui, sintamos a tua presença em nós, nos consolando, nos confortando, nos dando a certeza do seu amor. Aclare, Senhor, as nossas mentes, mostrando-nos o caminho de chegar até ti. Caminho esse que o Cristo Jesus, há mais de 2000 anos, já nos mostrou e que às vezes teimamos em nos perder. Que possamos retornar a Ele, auxiliados por tantos outros que, como nós, um dia também se perderam, mas que já se encontraram. Que não nos falte, Senhor, o trabalho digno que nos coloca o pão em nossa mesa. E quanto às nossas tentações, às nossas deficiências e dificuldades, que possamos nos livrar delas, corrigindo-nos a cada dia. Que a nossa melhor versão se faça em todos os momentos, refletindo sempre sobre as nossas atitudes frente às leis universais. À medida que melhorarmos, Senhor, conceda-nos as bênçãos de que necessitamos. E siga, Senhor, conosco de retorno aos nossos lares, para que possamos levar a todas aquelas pessoas que estão em nossos corações, encarnados e desencarnados, a mesma alegria, o mesmo contentamento, a mesma energia e equilíbrio que tivemos a bênção de receber nestas noites. Sê conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre.